Graça e paz, Lídias. Que o Senhor Jesus possa abençoar a vida de cada uma de vocês. Nós estamos começando hoje nossa lição número 9. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por tudo quanto o Senhor tem concedido às nossas vidas. Te louvamos porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, ó Pai, e por isso nos alegramos. Te louvamos também por esta aula de qual vamos participar agora. Que tudo aquilo que aprendermos, ó Pai, possa, Senhor, ser gravado em nosso coração e que possamos dar frutos dessa semente, Jesus, para a glória e expansão do Teu reino. Em nome de Jesus, amém. Lição número 9 tem a data de 30 de maio de 2021, último domingo do mês de maio. Nós já estamos quase encerrando esse trimestre, irmãs, que tem sido riquíssimo para nós. Nós estamos falando sobre dons espirituais e ministeriais, né? Importantíssimo para esta igreja deste tempo, né? Servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. E falar em servindo a Deus. O tema dessa lição é muito propício. Nós chegamos ao ministério de pastor. E ser pastor é servir, né? É estar ali para as ovelhas, é conduzir o rebanho do Senhor. O nosso textuário está em João capítulo 10, versículo 11, que diz assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Quantas vezes nós já não ouvimos esse texto citado por algumas pessoas, em alguns cultos, em algumas reuniões de liderança, falando a respeito do ministério de Jesus, de como Jesus conduziu o seu rebanho. João escreveu: Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Verdade prática: por meio do ministério pastoral, conduzimos as ovelhas ao Supremo Pastor, Jesus Cristo. Nossa leitura bíblica em classe está em João, capítulo 10, depois está em Tito, capítulo 1, do versículo 7 ao 11, e depois está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 até o 4. Eu quero ler com vocês esse texto de Tito. Por favor, irmãs, façam toda a leitura, mas eu quero ler com vocês essa parte de Tito, capítulo 1, do versículo 7 ao 11. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus. Olha aí as qualidades desse bispo, desse pastor. Não soberbo, não iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando que não convém por torpe ganância. E aí, quando nós paramos para ver hoje alguns ministérios, não é? Algumas casas de oração que antes tinha todo um vigor, que eram bem ensinados, que era um rebanho bem dirigido, e que o líder se perdeu, acabou perdendo-se o rebanho também. Quando nós vimos que sobressaiu essas debilidades do caráter desse líder, não é? E aí 1 Pedro capítulo 5, Pedro orienta o pastor como fazer. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando apareceu o sumo pastor, quem é o sumo pastor? Jesus. Alcançareis a incorruptível coroa de glória. E aí, ao longo da lição, nós vamos ver como esse texto de Pedro ele se abre para nosso entendimento.
Atualmente, irmãs, muitos são os modelos de liderança pastoral sugeridos, né? Sobre os aspectos empresarial e meramente psicológico. Nós temos uma onda de coaches. Não sou contra, tá? Me entenda, não sou contra. Mas nós temos uma gama de líderes dentro das igrejas que abandonaram o pastorado dentro daquilo que a sã doutrina ensina, do que a Bíblia orienta, e partiram para uma visão deles somente, não dentro de uma visão bíblica, mas deles somente. Num aspecto empresarial, a igreja é um negócio, e meramente mexendo com o psicológico da plateia, sem a unção, sem o direcionamento, sem serem guiados pela palavra. Entretanto, irmãs, o modelo de liderança para um pastor cristão deve ser centralizado sob o de Jesus de Nazaré, não sobre o outro. Jesus é a nossa referência de líder, Jesus é a nossa referência de pastor. A vida do nosso mestre é o melhor exemplo para um ministério integral, acolhedor, admoestador e servidor. Um modelo pastoral centrado na concepção empresarial, irmãs, pode trazer até resultados visíveis, né? Como nós vemos por aí, mas para Deus será um verdadeiro fracasso. Então, para o homem, para se gabar, para ostentar, que é a palavra do tempo que nós estamos vivendo, para ostentar pode ser tudo de bom. Eu tenho um mega templo, eu tenho empresários na minha igreja que ofertam, que dizimam aqui X e X, eu ando de carro blindado, meus carros são nada contra se ter, não é contra se ter, porque o Senhor tem prazer em nos abençoar. O Senhor, Ele tem prazer em fazer por mim e por você. Mas acontece que eu não posso usar o ministério pastoral, eu não posso usar a minha liderança, eu não posso usar os membros da igreja para enriquecimento, para ostentação. Então, vai se ter muito sucesso nisso? Vai ter. Mas também será um grande fracasso diante de Deus. Seguir a liderança de Jesus pode parecer um grande fracasso, mas em relação a Deus é grande vitória, irmãs. E nós temos que pensar, qual que eu escolho? Eu escolho estar debaixo de uma autoridade que visa apenas o lado empresarial, uma igreja empresa, ou eu quero uma igreja que seja igreja acolhedora, que seja um pastor que cuida de ovelha, que tem cheiro de ovelha, que se preocupa com o rebanho? Qual que nós vamos escolher? Faça uma reflexão. Vamos então à nossa introdução, irmãs. Ser pastor sempre foi uma tarefa árdua. E muitas são as demandas internas e externas da igreja local. Entre elas, o cuidado com as pessoas do rebanho. Visita a enfermos, questões relacionadas à administração eclesiástica e o constante desafio de se dedicar à oração, à pregação e ao ensino da palavra de Deus. Estou pastor, mas eu tenho um chamado de pastor. Fui chamado para essa obra, mas eu preciso ter tempo para me relacionar com Deus, eu preciso ter tempo de oração, eu preciso me dedicar à pregação e ao ensino da palavra, que é o pastor que está ensinando as ovelhas, né? A condução. É claro que eu vou ter a administração eclesiástica, porque a igreja não surgiu, e aí as várias demandas que nós temos dentro disso, né? Dentro dessa instituição da igreja física, tem muita coisa para resolver. Mas eu tenho um pastor, ele tem que tirar esse tempo também. O dia a dia pastoral é desafiador a quem é vocacionado por Deus para apacentar. Somente pela graça e o amor do Pai é possível encarar tão grande responsabilidade. Por outro lado, uma liderança madura e servidora é imprescindível ao desenvolvimento da igreja local. Assim, a lição de hoje abordará esse importante ministério. Na igreja local, irmãs, o pastor é um guia espiritual do povo de Deus. Nosso pastor, ele é um guia espiritual. Ele tem um chamado que arde no coração dele, foi dado a ele, ele aceitou esse chamado, ele entendeu, nosso pastor entendeu a responsabilidade desse chamado. Um pastor vocacionado e chamado, ele entende a responsabilidade desse chamado e atende a essa responsabilidade.
Desse pastor se espera maturidade, idoneidade e amor no trato com as coisas de Deus e também no cuidado com o rebanho. Né? Quando nós pegamos o tabernáculo, naquela lição que nós estudamos sobre o tabernáculo, os 2 filhos de Arão entram no tabernáculo e apresentam uma oferta estranha, um fogo estranho diante do altar. O que acontece com eles? Eles caem na hora mortos. Por quê? Porque eles tipificam essa liderança, esse sacerdócio, pastores, não é? Então, eles chegam diante do altar para apresentar uma oferta estranha, que o Senhor não recebeu, e eles caem mortos na hora. Por quê? Porque o pastor, ele precisa ter amor no trato às coisas de Deus e também ao rebanho. Não é de qualquer jeito, irmãs. Nosso primeiro tópico diz assim: Jesus, o sumo pastor. E o primeiro subtópico fala assim: Jesus é o pastor supremo. A expressão grande pastor das ovelhas, que aparece em Hebreus capítulo 13, versículo 20, refere-se diretamente à sublimidade do Senhor Jesus como pastor no Novo Testamento. Então nós temos a lei, a maneira como era conduzido o sacerdote, a maneira como ele se vestia, como ele ia apresentar as ofertas, como as ofertas seriam trazidas. Leiam, por favor, Números e Deuteronômio para vocês entenderem essa parte. Mas, quando Jesus vem, ele cumpre toda a lei. E aí, não é preciso mais, ele se entregou por mim e por você na cruz do Calvário, como o cordeiro que foi levado ao matadouro, que Isaías fala no capítulo 53. Ele se entrega como sacrifício por mim e por você. Ele não é mais mártir, ele é o sacrifício, ele não é o mártir, mais um mártir dos cristãos, ele é o próprio sacrifício que foi entregue por nós. Então não precisa mais um sacerdote ficar apresentando oferta, ovelha, pombinha, flor de sal, legumes, não. Porque o próprio Cristo se fez oferta por nós, ele se fez sacrifício por nós. E é isso que o escritor de Hebreus relata. Ele é o sumo sacerdote, cumprindo toda a lei, se tornando o nosso Salvador, né? Cumprindo o propósito da salvação que já estava estabelecido desde a antiguidade, que nós já estudamos sobre isso. Então, Jesus, ele é o grande pastor das ovelhas, marcado pela humildade e despojamento da sua glória. Ele foi chamado grande em seu nascimento, Lucas capítulo 1, versículo 32. O adjetivo grande enfatiza o quanto Nazareno é incomparável e mediador da nova aliança de Deus com os homens. Deus religou o homem a ele, o Adão pecou lá no jardim, quebra essa aliança. O homem perde essa conexão, perde essa aliança com Deus. E Deus passa todo o período até enviar Jesus, tentando reconectar o homem a Ele. Só que só tem um que poderia fazer isso. Um outro homem, por meio de um homem entrou o pecado no mundo e só por meio de um outro homem, esse homem seria resgatado. Refeita essa aliança. E quem faz essa aliança? Jesus. Ele é essa nova aliança. Jesus Cristo é o supremo pastor em todos os aspectos. Ele venceu a morte e libertou o homem da prisão dos pecados. Ele é Deus, ele não é um sacrifício que foi queimado no altar e ficou por lá mesmo, não. Ele se entregou, se fez sacrifício por nós, mas ressuscitou. Todo sacerdote que via antes, que entregava as ofertas, que fazia, ele morria e ficava na terra. Está lá, os ossos, os restos mortais. Jesus não, Jesus ele veio, se entregou, se fez sacrifício por nós e ressuscitou. Ele é o sacrifício perfeito, supremo. E Jesus teve uma liderança servidora. Quando Jesus entra na casa para a última ceia, o que ele faz? Ele coloca uma bacia com água, põe uma toalha sobre o colo e começa a lavar os pés dos apóstolos. Quanta gente aí hoje que, se precisar pegar um copo de água para
servir um irmão no púlpito, a mão dele cai. Porque ele é pastor, ele não pode servir um copo d'água para o irmão. Alguém é que tem que servi-lo. Ele jamais pode sair da posição dele para poder servir. Nós temos que nos inspirar na liderança de Jesus. Jesus é o nosso modelo de liderança, irmãs. Você que almeja fazer alguma coisa na casa de Deus, e aí vai chegar para você um ministério, o pastor te chama e fala: irmã, eu vi em você a capacitação para ser uma líder de mulheres, eu vi em você para trabalhar com o Ministério de Missões, com os jovens, com os adolescentes. Se inspire na liderança de Jesus. Tenha humildade e despojamento da sua glória. Jesus, sendo Deus, ele despojou-se da sua glória. Ele escolheu servir, ele deu exemplo de servir. Mateus 20, 28, vamos ler rapidinho aqui. Mateus capítulo 20, versículo 28. Leia comigo, por favor, irmãs. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia, que é muito prática. Mateus capítulo 20, versículo 28. Olha só o que Mateus escreveu. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele não veio para ser servido. Ele veio para servir. Eu vou voltar só até o versículo 26 para nós entendermos esse contexto. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Entenderam o contexto, irmãs? Segundo subtópico, o pastor conhece as suas ovelhas. Em João capítulo 10, versículo 14, o adjetivo bom identifica Jesus como o pastor que por amor protege e cuida das ovelhas que lhe pertencem. Precisa ter cheiro de ovelha. Não existe pastor sem cheiro de ovelha. Osana, como que é isso? Irmãs, se um líder, um pastor, ele vai ao culto, ele chega lá, tem alguns que têm cadeira de destaque, aquela cadeira é só dele, o outro não senta porque ele é o pastor e tal. Não se relaciona com as ovelhas, não conhece as ovelhas, não chama as ovelhas pelo nome, não se identifica com o rebanho, não deixa o rebanho chegar perto dele, tem só quem fala com ele, os outros não falam com ele. A ovelha mesmo, eu estou falando do animal, ela reconhece o pastor que cuida dela pela voz dele, pelo cheiro dele ali com ela no dia a dia, porque aquele cheiro da roupa do pastor é misturado com o cheiro da ovelha. Então ela sente aquele cheiro ali, ela é guiada por ele. Pode ter 2 rebanhos misturados, mas o pastor chamou as ovelhas que são dele, solta do rebanho e vai para o lado dele. Olha que interessante como é a natureza. Então o pastor, ele precisa conhecer o rebanho que lhe pertence. Ele precisa cuidar das ovelhas que lhe pertencem, não só tirar férias. Hoje eu vim aqui para dar um oi para vocês, não é assim. O pastor, ele alimenta as ovelhas. O que o salmista diz? Ele leva as ovelhas a pastos verdejantes. Ele precisa dar uma boa comida para essas ovelhas. Por isso ele é o bom pastor. Tal expressão designa ainda a intimidade entre o sumo pastor e as suas ovelhas. Um pastor, ele vai se preocupar com a comida que ele está dando para as ovelhas. Uai, Osana, mas como assim? Irmãs, quando um pastor, e essa é uma preocupação que o nosso pastor tem, eu estou falando com vocês do nosso pastor, porque é a nossa realidade. Uma preocupação que o nosso pastor tem. Quem vem trazer a palavra? Ele não coloca qualquer pessoa para dar a palavra, para ensinar a palavra. Ele, no mínimo, conhece os membros da igreja, quais são, se ele tem uma palavra boa para entregar para a igreja. Não estou falando de profundidade teológica, formado numa teologia nos Estados Unidos.
E aí eu posso dizer para vocês, gente, mas ele é renomado. Ele está em vários sites, ele tem vários seguidores, porque hoje tem muito isso, né, irmãs? Fulano de tal é um grande pregador porque tem não sei quantos milhões de seguidores. Mas e a profundidade dessa palavra? Ele vai trazer dúvida para o rebanho? Ele vai matar o rebanho? Tem umas coisas que a gente tem que preocupar muito quando a gente convida alguém para ministrar na igreja. E aqui na nossa igreja, graças a Deus, nós temos uma liderança que antes de fazer o convite para a pessoa, ou pensa em alguém para convidar, pergunta para o pastor se ele conhece, pode trazer. Porque essa é a ação correta. Se você for líder de ministério e você tiver incumbência de trazer alguém para falar na igreja, alguém de fora, olha, pergunta o pastor se é possível, se ele conhece. É muito importante saber a origem dessa pessoa que está vindo pregando, de qual igreja que ela é membro, qual é a linha doutrinária do pastor dela. Por quê? Porque para não chegar aqui e semear uma comida diferente para o rebanho. Porque aí, em vez de alimentar o rebanho e engordar a ovelhinha e deixar aquela lãzinha dela boa, mata a ovelha. Então o pastor ele tem que preocupar com isso, não é? Então o bondoso Salvador conhece a sua igreja por inteiro e se relaciona com cada membro. O pastor ele se relaciona diretamente com cada membro. Tá, irmãs? Esse é a qualidade do bom pastor. Vamos ao nosso terceiro subtópico. O pastor dá a vida pelas ovelhas. Uma das principais fontes de economia israelita era o trabalho pastoril. E os pastores cuidavam das ovelhas para delas obterem lucro diário. Este é o contexto que se valeu o Senhor Jesus para referir-se ao ensinamento contido na expressão: o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aqui, diferente dos pastores que garantiam o seu sustento no campo através do uso das ovelhas, o Mestre Jesus mostra disposição em dar a própria vida pelo seu rebanho. O lobo apareceu para cima do rebanho, querendo tragar uma ovelhinha. O que esse pastor faz? Ele vela por essas ovelhas, ele cuida dessa ovelha, ele está ali na vigília da noite, com o cajado dele, prestando atenção. Para quê? Para quando o lobo vier, para quando vier as intempéries, ele defender essa ovelha. Mas ele principalmente, como era uma atividade de trabalho econômico em Israel, nós temos que pensar também que esse pastor ele não se abastece só da gordura, da carne da ovelha, usa a lã da ovelha para tecer suas roupas e não alimenta a ovelha, não cuida da ovelha, daqui a pouco ele não tem mais nem ovelha para vender, para tirar a lã, para comer da carne. Por quê? Porque ele sugou a ovelha, ele matou a ovelha. Tem pastores que eles não cuidam das ovelhas, eles matam as ovelhas, eles tiram tudo que a ovelha tem, a lã, a gordura, a carne, os ossos, tritura, faz farinha e come e não quer saber. Isso não é pastor. Isso não é pastor. E aliás que Zacarias, ele tem, no livro de Zacarias, tem uma profecia contra os pastores severa. Então nós não precisamos pensar assim, mas eles fazem isso, mas são pastores e aí não tem um preço para eles por causa disso? Tem um preço para eles por causa disso. Aqui, diferente dos pastores que garantiam o sustento no campo através do uso das ovelhas, o Mestre Jesus mostra disposição em dar a própria vida pelo seu rebanho. Os verdadeiros pastores da igreja devem imitar o sumo pastor, Jesus. Nele não há jamais exploração alguma do rebanho. E isso deve servir de exemplo a todos aqueles que desejam ministrar a igreja do Senhor, tal como ensina a palavra em 1 Pedro capítulo 5, versículo 2 ao 4 que nós lemos. Se vocês observarem a nossa leitura bíblica em classe, Tito fala assim, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando que não convém por torpe e ganância. Ele não deve ser... No versículo 7 ele diz, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Quando Pedro escreve, ele vem e diz a mesma coisa. Nem de torpe ganância. Esse pastor, ele não pode ser ganancioso. Ele precisa cuidar do rebanho, ele precisa dar a vida pelo rebanho e não escalpelar a ovelha. Entendido, irmãos? Nossa síntese diz, Jesus, o pastor supremo, conhece as suas ovelhas e deu a sua vida por elas.
Vamos ao nosso segundo tópico, as características do verdadeiro pastor. Primeiro subtópico, um caráter íntegro. Caráter, irmãs, se vocês lembram, é o que nós somos quando nós não estamos na frente de ninguém. Caráter é quem nós somos na nossa intimidade. Eu sou a mesma com vocês, eu sou a mesma em casa, eu sou a mesma com a minha família. E nós estamos vivendo uma geração de homens carismáticos, líderes carismáticos, que arrebatam multidões, que carregam gente com eles, porque ele tem um carisma pessoal, né? Quando ele chega na igreja, a igreja floresce, porque entrou o fulano. Gente, esse homem ele é incrível. Como ele fala assim, ele atrai a plateia para ele. Nossa, nosso pastor ele tem um carisma que encanta a todos. É importante ter carisma? Não tem nada contra isso não. O problema não é ter carisma, o problema é não ter caráter. Porque tem gente que usa dessa aparência, desse carisma que envolve os outros para ludibriar a ovelha, para usar a lã da ovelha, para queimar a gordura da ovelha, para acabar com a carne da ovelha, depena o rebanho. E vai embora matar outro rebanho. Por quê? Porque ele tem um carisma, ele tem um brilho pessoal que atrai as pessoas, mas ele não tem preocupação com o rebanho. Ele não tem caráter para dirigir aquele rebanho. O lucro, ele visa apenas aquilo que Tito e Pedro estão dizendo, torpe ganância. Então, primeiro subtópico, um caráter íntegro. Entre outras coisas, para ensinar, o exercício pastoral envolve aptidão para ensinar, aconselhar e comunicar-se de forma clara com a igreja local. Semana que vem nós vamos falar sobre mestre. E Deus deu a uns para mestre ou doutor, o ministério de mestre ou doutor. Tem pessoas que ele tem o dom, ele foi chamado para ser mestre ou doutor, ensina como ninguém. E eu conheço alguns nessa linha. Mas ele não vai ser, talvez, um bom pastor. Ele não vai conduzir bem um rebanho, porque ele sabe ensinar, mas ele não tem um chamado para ser pastor. Mas todo pastor precisa se capacitar para ensinar, porque é da boca desse pastor, da unção que está sobre a vida desse homem, que vai sair o ensinamento para o rebanho. Ele vem com o cajadinho dele, pega a ovelhinha ali, empurra ela para cá, querida, vamos andar aqui, ó, é aqui todo mundo aqui juntinho. Ele vai ter pastos verdejantes, ele vai ter lugar para levar o rebanho para se alimentar. O bom pastor, ele conhece a área que está à volta dele, ele conhece o que está vindo para a fazenda dele ali, e ele sabe, ó, esse mês agora vai entrar a seca, e nesse período aqui, o pasto aqui não é bom. Mas lá embaixo tem uma corrente de água que fica uma grama verdinha em volta dessa corrente de água. Eu vou direcionar o rebanho para essa corrente de água e esse gramado que está lá em volta. Esse é um pastor capacitado, ele se preocupa com o rebanho, ele tem aptidão para ensinar, para aconselhar esse rebanho. E aí esse aconselhar o rebanho entra aquele dom que nós explicamos lá na segunda aula, que é o dom de sabedoria e conhecimento, para observar o rebanho e saber como agir, pedindo ao Espírito Santo aquele dom para poder saber aconselhar esse rebanho. E comunicar-se de forma clara com a igreja local. Não adianta ser aquele pastor que não sabe falar com a igreja, que não comunica bem com a igreja, vai perder o rebanho do mesmo jeito. Porém, essas características não são validadas se o caráter do pastor não for íntegro. Ele precisa ter um caráter íntegro. Uma das piores queixas que se pode ouvir acerca de um ministro é que a sua palavra pastoral não se coaduna com a sua vida, não anda com a sua vida. Ele prega uma coisa no púlpito, mas a igreja não acredita naquele que ele prega, porque o testemunho de vida dele não é exatamente aquilo que ele prega. Eu já passei por várias situações assim de estar com líderes, irmãs, infelizmente, que diziam uma coisa, mas que praticavam outra. E isso trouxe um prejuízo para a obra do Senhor.
Isso traz prejuízo para a obra do Senhor. Porque uma pessoa que tem carisma, que é envolvente, que sabe, usa bem as palavras, ele vai enganar você por um tempo, mas não por todo o tempo. E às vezes, até se revelar quem é essa pessoa, ele já fez um grande estrago no rebanho. Como pode o líder falar sobre honestidade e ser desonesto? Raciocina aí comigo. De simplicidade e mostrar-se esbanjador. Seja simples como Jesus, irmãs. Jesus andava de alpargatas, roupas de roupa simples. Mas eu só quero ostentar, entendeu? Para vocês, o simples. Para mim, eu vou esbanjar mesmo, porque está entrando e eu vou esbanjar. De humildade e comportar-se soberbo. Tem gente que tinha uma irmã que orava assim: ô Jesus, o Senhor sabe que eu sou a mais humilde aqui da sua casa. Irmãs, primeiro que o humilde, ele não fica rotando para o Senhor que ele é humilde, porque o Senhor conhece nosso coração, né? O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe que nós somos... Olha, a linha para soberba é um negócio muito fininho, entre você ser humilde e ser soberbo. A melhor palavra pastoral é a vida do pastor em sintonia com a mensagem do evangelho que ele proclama. Aí nós temos a referência de Mateus 7, 24 e 27, depois capítulo 23, do 2 ao 36. Leiam, irmãs, essa referência, por favor. Essa questão que nós estamos colocando aqui, a melhor palavra pastoral é a vida do pastor em sintonia com a mensagem do evangelho que ele proclama. Isso também é para nós. Nós também pregamos através da nossa vida. Não foi isso que nós falamos na aula passada sobre o evangelista? Nós evangelizamos com a nossa vida, o pastor também. Mas com uma responsabilidade maior, porque aquilo que ele prega para o rebanho precisa ser refletido na vida dele. Não apenas de boca, mas de atitude no dia a dia. Nosso segundo subtópico, exemplo para os fiéis e os infiéis. O texto bíblico de 1 Timóteo 3, versículo 2 e 3, afirma que o bispo não deve ser dado ao vinho, espancador, cobiçoso de torpe ganância. Vamos de novo para a ganância, irmãs, ao texto. Contencioso ou avarento. A recomendação é que o obreiro seja moderado, tenha equilíbrio. E aí nós vamos passar por um gomo do fruto do Espírito, que é o amor, que é importantíssimo. Qual? Domínio próprio. Porque se eu tenho um pastor que espanca a esposa, que espanca o filho, que faz contenda entre os irmãos, que é avarento, irmãs, no mínimo, se você é líder, se você é um pastor, você precisa no mínimo ter o fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito, ele regula a nossa vida. Ele doma a nossa natureza. Ele acerta o nosso caminho. E aí o que acontece? Esse pastor, o que vem em Timóteo escrevendo, olha, você quer ser, almeja o episcopado, olha, excelente coisa você almeja. Mas você não pode ser dado ao vinho, você não pode ser espancador, nem de filho, nem de mulher, nem bater em irmão na porta da igreja, que eu já vi gente fazendo isso. Nem pode ser cobiçoso de torpe ganância, querer o dinheiro, só dinheiro entra, nunca tem o tanto que dá para você. O salário dele não dá para ele, aquilo que ele retira, faz a retirada na igreja não dá para ele. Ele está sempre acima daquilo que ele deveria, que o status dele realmente pode. Contencioso, avarento. A recomendação é que o obreiro seja moderado, tenha equilíbrio, domínio próprio, né? Saiba como fazer. Eu posso gastar tanto, eu vou gastar tanto. Eu tenho um irmão aqui na igreja que ele gosta de fazer confusão, mas eu vou tratar com ele com sabedoria do céu, para Deus libertar esse homem, trazer ele para a gloriosa luz. A igreja do corpo de Cristo precisa contemplar em seu líder sinais claros do fruto do Espírito, que é o que eu disse agora, tais como autocontrole, mansidão, bondade e amor. Se ele não é manso, se ele não tem autocontrole, se não há bondade nas atitudes dele e amor com o rebanho, irmãs, não é um pastor.
Essas características denotam a idoneidade moral e maturidade espiritual. A mesma postura moral que o pastor atesta aos fiéis deve ser demonstrada igualmente aos infiéis. Por quê? Porque quem vem à igreja vê o pastor lá no púlpito. E aí um dia ele está bem lá no meio do trânsito e esse pastor abre a porta do carro e desce do carro xingando palavrão contra o carro do outro, nessas brigas de trânsito, que acontece muito. E aí aquela pessoa que vem na igreja é justamente a pessoa que está no outro carro, que levou a fechada. Mas aquele é pastor daquela igreja, como é que ele desce assim no trânsito para falar comigo? No mercado, numa fila. E é difícil acontecer isso, Osana? Não, irmãs, infelizmente não. Por isso que nós temos que saber exatamente onde nós estamos. Terceiro subtópico, exemplo para a família. Não podemos esquecer que antes de ser exemplo para a igreja local e com os de fora, o ministro do evangelho, em primeiro lugar, deve ser exemplo para a sua própria família, sua primeira comunidade e igreja. E aí Timóteo fala assim, governar a própria casa com modéstia e equilíbrio, criando seus filhos com respeito. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4. É o testemunho que toda a família cristã deseja experimentar na convivência sadia com o pastor, que é esposo, pai e avô. Pelo meu tempo que eu já tenho de igreja, irmãs, e eu vim de um ministério de fora daqui e já convivi com vários líderes, eu conheci muitas famílias que os filhos se afastaram da igreja por causa do ministério do pai. Porque vê dentro de casa esse pastor que não deveria, no tópico anterior aqui que eu disse, contencioso, espancador, que brigava com a mulher, que corrigia os filhos espancando. Filhos que afastaram-se da palavra, filhos que afastaram-se do Senhor, por não dar conta de lidar com aquele pai que era o pastor. Até a gente ouve muito uma historinha de um menino que dizia para a mãe, não é? Mamãe, a gente podia morar na igreja. A mãe, por quê, filho? Porque aqui o papai é tão bom. E quando chegava em casa, ele já não era mais aquele homem bom, não é? É o caráter de Cristo que precisa ser refletido em nós. Não adianta eu fazer de conta, porque a máscara não se sustenta. Então, a primeira família deste líder, Osana, mas e quando o pai é bom? Quando o pai é um pastor excelente, que cuida da família, e mesmo assim os filhos escolhem outros caminhos. A escolha ficou adulto, mas a palavra diz que aquele bom ensino que foi dado, aquele que o pai ensinou no caminho do Senhor, quando for grande não se desviará dele. Quando ele vai ser confrontado nas escolhas dele, no caminho que ele está andando, ele vai lembrar daquilo que o pai ensinou. Ele vai saber, meu pai foi um pastor que cuidou do rebanho, cuidou da minha casa. Eu não escolhi andar pelo caminho que ele trilhou, mas ele foi um homem honrado. Essa é a diferença, irmãos. Vamos seguindo aqui. Criando seus filhos com respeito é o testemunho que toda família cristã deseja experimentar na convivência sadia com o pastor, que é esposo, pai e avô. Portanto, todo obreiro deve cuidar bem do seu lar, pois sem o devido respaldo deste, o seu ministério jamais terá credibilidade. E ali, nossa síntese do tópico diz assim: do pastor espera-se um caráter íntegro, um exemplo para os fiéis, aos infiéis e a toda a sua família. O primeiro que vai dar bom testemunho, o primeiro que vai falar da sua casa é a sua família. Tem gente que acha que a esposa do pastor está chorando lá no canto porque ela está muito quebrantada. Não, às vezes ela está chorando porque ela está decepcionada com o marido, às vezes ela apanhou em casa do marido, mas ele é o pastor e ela não pode falar, né? E aí nós temos aquele olhar só de santo, mas o bom pastor, o pastor preocupado com o rebanho, ele precisa se pautar pelo caráter de Cristo, ser esse homem tratado no caráter de Cristo. E aí nós chegamos ao nosso terceiro e último tópico.
o ministério pastoral, que é exatamente o tema da nossa lição, o ministério de pastor, a missão do pastor, né, irmãs? E aí, manter as prioridades em sua devida ordem é um dos maiores desafios, irmãs, que o pastor enfrenta. As muitas ocupações, nós falamos sobre administração eclesiástica, sobre cuidar do rebanho, estudar a palavra, para ministrar, para aconselhar, né? Então, as muitas ocupações do pastorado constantemente pressionam o ministro, esse pastor, a comprometer a oração, a vida devocional, a família e, às vezes, até o padrão moral exigido pela palavra de Deus. No corre-corre do dia a dia, nas atribuições de ministério, esse pastor acaba deixando a família, porque ele tem que atender um, atende o outro, atende aquele, e aí se perde. Ele é um pastor bem-sucedido, mas a casa dele não está sendo guardada, guiada, não está sendo pastoreada, porque o primeiro rebanho é a casa. O primeiro rebanho desse pastor é a família. E aí, como que é essa ordem? Nós já vamos entrar nessa missão do pastor. Como que é as prioridades do ministro do evangelho, desse pastor, que devem estar em que ordem? Como que é colocado isso? Essa ordem de necessidade do pastor. Primeiro é o seu relacionamento com o Senhor. Oração, devocional, estudar a palavra, né? Segundo, sua esposa e seus filhos. Que governe bem a sua casa. Ele precisa estar num bom relacionamento familiar. Terceiro, seu ministério e trabalho, né? Como que ele está lidando com esse ministério, como ele está lidando com o trabalho dele, que é a condução desse rebanho. A missão do pastor é o nosso primeiro subtópico. O termo pastor, do grego poimen, no Novo Testamento, tem o significado de apacentador de ovelhas. De acordo com essa definição, podemos afirmar que a principal missão do ministro é cuidar das pessoas que receberam a Cristo como Salvador, dando-lhes alimento espiritual através do ensino da palavra de Deus, como encontramos no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 11. Você quer ler comigo esse texto, por favor? Isaías, capítulo 40, versículo 11. É bem rápido. Abra aí. Isaías está logo depois dos Salmos, tá, irmãs? É bem depois mesmo de Provérbios, Eclesiastes, já vem Isaías. Isaías, capítulo 40, nosso profeta messiânico, versículo 11, que diz assim: como o pastor apacentará o seu rebanho entre os braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço, as que amamentam, ele as guiará mansamente. Eu li um livro do pastor Max Lucado, que chama Aliviando a Bagagem, eu recomendo para vocês. E eu li esse livro assim, num piscar de olhos. Tudo bem que eu tenho o hábito da leitura e leio rápido, mas ele foi muito rápido mesmo. E ele é um livro muito engraçado. Por quê? Porque esse Aliviando a Bagagem, o pastor Max Lucado, ele vem falando justamente sobre o Salmo 23. E ele traz uma explicação, fazendo dessa metáfora da ovelha, com a nossa vida cristã, com membros das igrejas, com o rebanho do Senhor Jesus, que somos nós, dizendo que o Senhor não, o salmista ele não escolheu usar as abelhas, né? Por quê? Porque a abelha tem ferrão, a abelha ela vai te picar, ela vai te espetar, vai fazer inchar. Ele poderia ter escolhido uma vaca? Não, uma vaca não daria certo. Porque já ouviu falar, já usar a expressão vaca brava? Que é a bicha que sai batendo para tudo quanto é lado. Um touro, um leão. A ovelha, além de ser uma referência para Davi, que era um pastor, ele conhecia a natureza da ovelha. Ele sabia da mansidão da ovelha, da obediência da ovelha, que ele colocava o cajado na frente e elas guiavam, e elas seguiam o comando dele, porque a ovelha ela tem uma natureza bondosa, obediente. Então, quando nós olhamos para esse texto de Isaías, olha, como o pastor apacentará o seu rebanho entre os braços,
a ovelha se deixa acolher, né? Recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. O verdadeiro pastor cuida das ovelhas com zeloso amor e compaixão, entregando-se totalmente às suas demandas. Tem cheiro de ovelha. Não adianta querer ser líder se não tiver cheiro de gente. Se você não gosta de estar com gente, se você não gosta de lidar com gente, não adianta você querer levar qualquer ministério adiante. Por quê? Porque você não gosta de gente. Você não tem cheiro de gente, você não tem cheiro de ovelha. O pastor, ele precisa gostar de gente, ele precisa gostar de estar entre os membros da igreja, de dialogar com as ovelhas, de conhecer o temperamento de cada um. Então, ele precisa estar totalmente entregue a isso. Nosso segundo subtópico diz uma missão polivalente. A missão pastoral também é múltipla, pois o ministério envolve ensinamento, aconselhamento, a evangelização e missões. O coração desse pastor, ele arde por almas. Ele não visa só o dízimo e a oferta que vai entrar na igreja. Ele visa almas, ele quer almas. Ele quer arrebatar das mãos de Satanás o maior número possível de pessoas para o encontro com Jesus, né? Bem como a pregação expositiva da palavra de Deus, que é o seu mais importante empreendimento, preparar o sermão. Como é bom ouvir nosso pastor, irmãs. Como é bom ouvir o nosso pastor. E aí eu vou dar um testemunho pessoal para vocês. Eu tenho um amigo que mora em São Paulo e ele conheceu o nosso pastor há muitos anos atrás em Ribeirão Preto. Ele ainda era um jovem, entrando na fase adulta, e ele me disse que ele congregava na igreja, que o nosso pastor era líder, presidente da juventude. E ele me disse, quando eu falei com ele que o meu pastor era de Ribeirão Preto e falei o nome do nosso pastor, ele falou: conheço, Osana. E eu vou te falar uma coisa a respeito do seu pastor, Osana. Quando eu era jovem, ele era presidente de jovens, eu ia aos cultos no domingo para esperar, para ver a pregação do seu pastor. Porque ele é um homem que conhece a palavra e ministra dentro da palavra. E aquilo encheu meu coração de alegria, né, irmãs? Porque é verdade, é muito diferente você ouvir um pastor que expressa, e nós, graças a Deus, temos irmãos aqui na nossa igreja, nossos líderes, que eles se preocupam com a palavra que estão ensinando, eles não ensinam qualquer coisa. E isso é importante. Você quer ministrar, você quer conhecer a palavra, participe da escola dominical, venha para o culto de ensino. Porque nós não estamos ouvindo qualquer coisa, todos aqui preocupam em aprender, em ensinar a palavra. Então isso é importantíssimo. Esse pastor, ele precisa ter conhecimento da palavra, ele precisa fazer uma pregação dentro da palavra e tenha empreendimento nesse tempo. Eu conheço os irmãos que ministram na nossa igreja, dentro do nosso corpo de irmãos aqui, e eles realmente tomam tempo em estudar a palavra para ministrar nos nossos cultos. Assim como o nosso pastor, né? Para além dessas responsabilidades, o pastor age como bom conciliador e administrador eclesiástico dos bens e recursos humanos disponíveis para toda a obra da igreja local. Está sob os seus cuidados a gestão eficiente e honesta dos bens materiais, patrimoniais e das finanças da igreja local. É o cuidado que o pastor tem. Não é porque eu tenho tanto de entrada, de oferta, disso, daquilo, que eu posso fazer isso e isso. Não, o pastor, ele é consciente. Ele age dentro da realidade do que nós estamos vivendo. Por quê? Porque ele tem cuidado disso também, né? Ele administra bem, ele é bom administrador daquilo que o Senhor colocou na mão dele. Ele é um mordomo eficiente das finanças da igreja. O cuidado contra os falsos pastores. Quando Deus levantou Ezequiel como profeta de Israel, ele ordenou-lhe que repreendesse os pastores infiéis da nação. Então não é de hoje que existe isso, tá, irmãs? Não é nada novo dessa geração, não. Já existe, há muito tempo. Ele ordenou-lhe que repreendesse os pastores infiéis da nação. O Altíssimo considerava como falsos pastores os que apacentavam a si mesmo e não as ovelhas. Importa que eu, pastor, esteja sobejando, engordando, ficando bem na fita. As ovelhas, cada um cuida de si. Exploravam o rebanho e não poupavam. Esses eram os pastores que Deus fala com Ezequiel para repreender.
Não demonstravam amor pelas ovelhas, fazendo com que elas se dispersassem. O próprio Deus é contra os falsos pastores. Leiam, irmãs, Ezequiel, capítulo 34, versículo 8 ao 10. Ele inspirou o apóstolo Paulo a escrever para Tito, quando da sua instrução pastoral ao jovem obreiro que retivesse firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, aos quais convém tapar a boca. Paulo está dizendo para Tito, olha só, se você encontrar homens dentro da igreja sua aí com essas características, convém você amordaçar eles, tampar a boca deles. Não dá espaço não. E nós temos que ter esse cuidado. O discernimento de espíritos, inclusive, passa por isso. Né? Porque a gente se baseia só no que bom, que carismático, que elegante, que isso, que aquilo, tão amável, olha só, fala com todo mundo. E na verdade não é nada disso. É um falso pastor que está ali. E nós temos que tomar cuidado, porque o Senhor já falou lá com Ezequiel a respeito disso. Tem o texto de Zacarias que o Senhor trata de maneira assim pesada. Uma vez conversando com um pastor, eu disse para ele assim, engraçado, que se todo pastor estudasse a carta de Zacarias, o livro de Zacarias, as profecias que estão ali contidas a respeito dos maus pastores, todo mundo andava bonitinho. Porque a cobrança é pesadíssima. Mas muitos preferem pular essa parte, né? Então que o Senhor tenha misericórdia dos nossos líderes, dos nossos pastores, que sejam homens firmes, pautados na palavra, como nós temos visto. É claro que vez ou outra nós vamos encontrar com alguns que não fazem jus ao título de pastor, mas estão aí, e Jesus não disse que eles não existiriam. Jesus disse que nos últimos dias levantarão falsos mestres, falsos pastores, falsos ensinadores, que vão enganar até os escolhidos. Nós precisamos, como igreja do Senhor, estarmos atentos a isso. Porque há realmente muitos desordenados, faladores, vãos, enganadores, mas nós precisamos buscar no Senhor o discernimento para entendermos quem são estes. Síntese do nosso tópico 3, a missão do pastor é múltipla, pois ele cuida desde os assuntos espirituais até os mais terrenos. Ele vai se preparar para ministrar a palavra do Senhor a nós, para nos entregar o maná do céu, mas ele também se preocupa com aquilo que é terreno, que é físico, que é a administração eclesiástica, que é as finanças da igreja, né, irmãs? Então vamos orar pelos nossos pastores. Tire tempo no seu devocional, nas suas orações, de apresentar os nossos pastores. Os pastores, aqueles que têm compromisso. Não só os pastores da ADET, mas todos os pastores na face da terra que têm compromisso com o rebanho, que atenderam o chamado, que entenderam o chamado e que vivem esse chamado. A nossa conclusão diz assim: o dom ministerial de pastor é concedido àqueles a quem Deus chama para servir ao seu precioso rebanho, a igreja de Jesus. Esta acha-se espalhada nas igrejas locais que reúnem crentes oriundos de todos os lugares do mundo. A igreja santa, eleita, imaculada, aquela que vai subir. Não é placa de igreja, irmãs, é uma igreja que será tirada dentro de todas as igrejas. Eles estão sob cuidados de líderes para serem alimentados com a palavra de Deus. O objetivo do ministério pastoral é fazer com que o rebanho do Senhor cresça na graça, no conhecimento do Evangelho de nosso Salvador. Portanto, o pastor precisa da graça divina para não fracassar em seu ministério. Oremos pelos pastores, compreendamos as suas lutas e os apoiemos com amor e carinho. Ame o seu pastor. Ore pelo seu pastor. Apresente ao Senhor as necessidades dele, porque ele é homem como nós somos. Ele tem um chamado na vida dele e atendeu a esse chamado. E que o Senhor Jesus continue abençoando a cada uma de nós e a nossa igreja, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por tudo quanto o Senhor tem concedido às nossas vidas, por essa palavra ministrada ao nosso coração nesta aula.
E que, Senhor, acima de todas as coisas, nós possamos amar, Senhor, uns aos outros e praticar esse amor a cada dia. Abençoa os nossos pastores, nossos líderes e que nós possamos, ó Deus, ser ovelhas que saibam ouvir e reconhecer a voz deste pastor, do bom pastor. Em nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos. Amém.